pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o francês aqui no Quebec. Então, se vocês querem saber as dificuldades e o que fazer, como lidar com o francês por aqui, é só continuar assistindo esse vídeo, tá bom? Vem comigo, beijo! Nesse vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas que eu recebo das pessoas sobre o francês, como é que é aqui em Montreal com a questão do francês e com a questão do Quebec e tal. Então, gente, no Quebec, na província de Quebec, a língua oficial é mesmo o francês. Aqui em Montreal, a maioria das pessoas são bilíngues, falam tanto o francês como o inglês, mas dá pra perceber claramente que o inglês é a segunda língua delas e não a primeira, sabe? E isso pode sim acabar criando algumas dificuldades se você quer se estabelecer por aqui. Então, se você não sabe francês direito, pode ser um pouco mais difícil de arranjar emprego. Porque esses empregos mais fáceis de arranjar, tipo em lojas, restaurantes e essas coisas, você precisa ser bilíngue. Porque você precisa conseguir atender ao cliente tanto em francês quanto em inglês. Então fica mais difícil para você conseguir um emprego desse se você não fala francês. E assim, no seu emprego normal que você tem aí no Brasil, pode depender um pouco. Porque, por exemplo, eu sou advogada e eu conversava bastante com os clientes e tal. Então aqui, para você ser advogado aqui, também é um pouco mais difícil. É necessário que você saiba tanto francês quanto inglês. Até porque as petições, em sua maioria aqui, são escritas em francês. Então, assim, isso acaba dificultando um pouco. Então a ideia é que você pense assim, na sua profissão, você conversa muito com clientes, o trabalho que você faz, que você vai entregar no final, é um trabalho que vai necessitar do francês ou não? Então, por exemplo, um programador que só mexe no computador e tal, que faz sistemas, que constrói softwares, não necessariamente ele vai precisar do francês, entendeu? Mas agora nessas profissões um pouco mais humanas, aí sim o francês acaba sendo mais necessário e isso pode acabar dificultando você conseguir um emprego aqui ou não. E aí, como é que funciona onde aprender francês aqui em Montreal, né? Então, eu e o Xande, a gente já fez francês em duas escolas de francês, de línguas, né? Em duas escolas de línguas, a YMCA e o College Dawson. Eu vou deixar todas as informações no box de informações aqui para vocês saberem, tá bom? Mas, em geral, os cursos de francês, se você fizer aula 2 vezes na semana, eles vão durar em torno de 1 ano aqui. E se você fizer um curso intensivo ou semi-intensivo, que são todos os dias na semana, eles vão durar cerca de 6 meses. Então, se você está pensando em vir para cá para trabalhar e a sua área mexe um pouco com o cliente, mexe com pessoas, talvez seja legal você já pensar em ficar 6 meses só fazendo um curso intensivo de francês antes de começar mesmo a trabalhar. Isso acho que vai ajudar bastante as suas possibilidades aí. E aí, como eu falei, a gente já participou de 2 escolas de francês, o YMCA e o College Dawson. O YMCA é uma escola de línguas, né? E eu gostei muito de lá, mas ele é um pouco mais caro, assim. A estrutura da sala foi bem legal, porque é aquelas salas em semicírculos, assim, em U, sabe? E eu acho que isso acaba ajudando a participação dos colegas e a aula começa a ficar mais interativa, assim, e as cadeiras são mais confortáveis. No College Dawson, eu acho que assim, no nível da aula de francês, as 2 aulas são excelentes, eu gostei muito dos professores dos 2 lugares. Mas a estrutura da sala do College Dawson é um pouquinho pior, a sala é mais bagunçada e as cadeiras são pequenas e desconfortáveis. Mas no College Dawson a mensalidade é menor, então fica aí para vocês sopesarem quem prefere fazer o quê. E aí assim, gente, sobre o francês no dia a dia. Aqui em Montreal a gente mora num bairro bilíngue, então a gente acaba falando muito mais inglês mesmo do que francês. Mas na faculdade, na Université de Montréal, eu já encontrei algumas dificuldades com o francês, porque algumas pessoas só falavam francês e aí a comunicação fica um pouco debilitada. Mas aqui em Montreal, no geral, você consegue falar inglês.
O problema são as cidadezinhas ao redor. Então, por exemplo, quando a gente ficou em Saint-Basile-les-Grandes, que é uma cidade aqui perto de Montreal, a maioria das pessoas só falavam francês e muita pouca gente falava inglês, sabe? A gente foi no McDonald's e lá em Saint-Basile-les-Grandes e teve que trocar o atendente porque o atendente que estava atendendo a gente só falava francês. Então, assim, eu acho que a cidade grande em Quebec, tipo Montreal, que é uma cidade grande, aí o pessoal fala as duas línguas. Mas cidadezinhas menores, tipo essa Saint-Basile-les-Grandes ou a própria Quebec City, o pessoal acaba falando mais francês e não muito inglês. Então também já fica a dica aí pra você que depende um pouco de pra onde você vai visitar. Mas é isso, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma das duvidazinhas que vocês tiveram aí, que muita gente me pergunta sobre o francês. E dica geral, eu acho que se você tá querendo aprender uma língua nova, vale super a pena vir ficar uns 6 meses e aprender o francês, que é uma língua super bonita, na verdade. E se você quiser mesmo fazer uma mudança para o Canadá, isso com certeza vai te ajudar nos próximos passos a se ambientar melhor na cidade, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha para ajudar na divulgação, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!